Agora, é bom que essas coisas aconteçam entre amigos, porque se você pega uma pessoa que você não tem intimidade e começa a dar todo esse pepino aí, fica chata, né? Fica chato. Com certeza. Eu até te peço pensei desculpa, nisso já. Francisco, de ter te colocado nessa situação sem querer. Imagina. Mas ainda bem que foi você. Estamos prontos, gravando. Um pouco atrasado, sim, mas a Silvia acabou chegando no horário, Silvia. Verdade. A gente teve problemas aqui, né? Então, tá bom. Podemos começar, então, Letícia, fazendo favor. Tá. Uhum. Então, a entrevista de hoje é com o professor Francisco Boca, né? O nosso interesse em tantas questões estudadas pelo professor é a tese dele, né? Que foi defendida em 2001, que se chama Um Desígnio Semiológico do Conceito Freudiano de Símbolo. E, bom, pelo tempo, acho que eu vou direto para a questão, né? Professor, uma das questões que a gente trabalhou aqui no grupo de estudos foi sobre as condições para o uso da linguagem, né? E sobre como esse uso da linguagem ele vai ficando mais refinado ao longo do tempo. Né? Porém, né, nós também sabemos, né, que em um primeiro momento o aparelho de linguagem ele não é capaz de relações simbólicas tão finas, né, quanto posteriormente será possível. Do seu ponto de vista, do ponto de vista da tua pesquisa, você acredita que isso pode apontar em um primeiro momento para o uso arbitrário da linguagem? Ou seja, né, nós temos essa relação inicial com a linguagem, que se dá através do uso de palavras dispostas pela semelhança entre seus sentidos, né, mas esse uso inicial ele não se sustenta em um segundo momento, né, porque a partir das primeiras relações simbólicas, a existência da palavra, né, combinado também, representação nesse momento o uso arbitrário da linguagem. Uhum. Bom, você já começou na veia, assim, né? Uma coisa. Então, bom, aí a gente precisa recuperar alguns conceitos, né? Porque essa coisa do arbitrário, convencional, né? Bom, acho que podia começar dizendo isso, então, com relação ao simbolismo, né? Então, vamos pegar assim, uma coisa que a gente já está vendo no seminário, que o Freud nem sempre fala isso, mas falou no Totem e Tabu, no Neurose e Transferência, é que os homens não falavam, né? Não dispunham de linguagem. Isso não é uma referência só ao bebê, porque isso é visível, é intuitivo, né? Mas na genealogia que ele faz, ele diz, bom, lá atrás os homens eram autorreferentes, eram autoeróticos e autorreferentes, não tinha necessidade de linguagem, né? Então, os estudos relativos a essa, vamos dizer, essa providência, né, de se dirigir ao suposto mundo exterior, que o bebê, né, que o homem ainda não conhecia, e lá, vamos dizer, sofrer as experiências, né, de perceber regularidades e recorrências, e depois de identificar, vamos dizer, uma fonte, né, de estímulos, que não seja só as endógenas, e começar a se remeter a essas fontes, né, admiti-las, né, esse passo é fundamental, né, admiti-las. Então, vamos dizer, aí você tem, então, a linguagem como um fato humano decorrente dessa demanda, né, essa incapacidade de continuar, de perseverar na autorreferência, né? Então, ela não podia começar de forma que não fosse muito, sei lá, vamos chamar aqui de deíticas, né? Quer dizer, associações diretas, uma coisa com a outra, né? Referências
muito simples, como você mencionou aí, né? Quer dizer, que tipo de sofisticação ali. Eu tenho visto um pouco agora, preparando o próximo seminário, como que o Rousseau trabalhou essa questão da origem das línguas, né? Aí depois tem um texto muito interessante que a gente vai ver do Bento, do Erickson, né, nosso colega, refletindo sobre isso, se realmente a linguagem teria começado dessa maneira muito rústica, né, vamos dizer assim, muito, de reenvios, né, muito pontuais, ou se ela já tinha uma metáfora, porque lá o Rousseau vai chamar de retórica, né, tem um tipo de linguagem que é retórica, e depois ela se complexifica, e aí o homem, então, entra em sociedade e começa a ter todo esse tipo de relações, que aí nós vamos chamar das relações opositivas, né? Quer dizer, é aí isso que a gente viu o semestre passado. Quer dizer, aí ela é o modelo para a sociedade. É só quando ela se torna gramatical, quer dizer, quando ela prevê esse tipo de situações, esse jogo que tem na linguagem, que vai se sofisticando, é o mesmo jogo, quer dizer, é um paralelo, né? Assim, uma analogia com o jogo que se estabelece na sociedade, né? Entre pessoas e tal. Imagine, isso é interessante, precisa ter um sentido para, digamos assim, para as pessoas usarem a linguagem, porque senão... Isso, ela vem cumprir uma missão nova, assim, que não havia relações sociais, né? Nessa reconstituição, bom, o homem não precisava de linguagem porque ele não tinha relações sociais. Quando ele passa a ter, ele precisa de linguagem, e as relações sociais vão se complexificando na medida em que a linguagem também se complexifica, né? Um possibilita o outro, né? Talvez num jogo mútuo aí, né? De influência, de auto-influências, né? Então, você passa a ter uma linguagem sofisticada. E a questão, então, vamos dizer, do convencional para o arbitrário, ela é importante, porque são maneiras de se pensar o signo já tardias, né? Isso aparece em Saussure de uma maneira, vamos dizer, já com a linguagem em funcionamento, né? Até porque o convencional aí está vinculado justamente a uma convenção, quer dizer, ao arbítrio de se sentar, o arbítrio no sentido de se sentar e instituir regras que remetam uma coisa a outra. E aí, então, seria uma linguagem motivada, né? Tipo, sinais de trânsito, né? Essas linguagens mais, vamos dizer, de informações mais precisas, né? Mais gramaticais. E tem as imotivadas, que é justamente a langue, né? Que é aquela que vai se constituindo como estrutura e que permite, então, a construção do discurso e de tudo que a gente entende como linguagem, o sonho, cultura e tal. Então, não há dúvida que essa complexificação, né, a linguagem não cai como... Quando você pensa de maneira genealógica, ela não cai como estrutura. Né? Há também essa maneira de pensar a linguagem, mas há também a maneira psicanalítica de pensar a linguagem é essa de uma gênese, né, onde ela vai ganhando as suas etapas e a sua complexificação. Né? Não sei se é por aí a questão. Sim, é interessante, porque a gente, às vezes, tende a tratar a coisa sempre como a partir do ponto já definido, né? E não tende a retornar a essas questões. Inclusive, se formos pensar agora que você falou, até no sentido do papel da sexualidade, né? Na formação da linguagem, né? Algo que não pode ficar de fora. E ali, quando você fala, professor, das questões endógenas, né? Você está dizendo justamente dessa distinção que, digamos assim, a criança pequena precisa fazer entre o mundo externo, digamos assim, e os estímulos endógenos, né? Justamente nessa distinção ali de conseguir delimitar o que vem de dentro de mim e o que vem de fora, né? Enfim, né? Eu só fiquei pensando, não é uma pergunta, eu só fiquei pensando... Não, mas eu acho que vem bem a propósito de quando você relacionou a sexualidade com isso,
Porque isso está vinculado à satisfação. É isso. Né? Quer dizer, eu ia falar do princípio do prazer, princípio de realidade. Né? Será que eu entro nisso? Mas acho que não sei se é não, questão. mas é porque a satisfação, no alterotismo, a satisfação está vinculada à atividade de prazer. Você precisa recorrer a outro tipo, mas recorre por quê? Visando a satisfação também. Né? A busca do exterior, o teste de realidade é feito em função disso também. Então, ele tanto é uma necessidade, porque a discussão sobre a origem da linguagem, ela passa muito por, vamos dizer, dois polos que podem estar juntos ou podem estar separados, que é a necessidade e o desejo. Né? Então, me parece que mais importante do que estabelecer uma prioridade, né, ou vamos dizer, uma causalidade atribuída a um ou a outro, né, que você vai encontrar lá, os autores vão se dividir em relação a isso, mas o importante é que as duas estão atuando. Né? Você tem a necessidade, é a necessidade de realização de desejo, em última instância. Então, é também a necessidade de realização de desejo. Então, é mais prudente não divorciar essas duas causas da linguagem, né, da iniciativa, porque elas juntas elas explicam melhor. Né? Não tem só uma motivação, não é só a nutrição que o bebê quer ali, ele quer realizar o desejo de voltar ao Q igual a zero, né? Voltar ao repouso. Então, essas duas coisas acabam atuando meio que simultâneas. Né? No caso do Freud, a explicação é mais complexa, assim, é mais interessante justamente por isso, porque ela não instaura, vamos dizer, uma prioridade, né? Ou para a necessidade ou para o desejo. É necessidade de desejo. Né? As coisas ficam mais bem explicadas, me parece. Agora, nesse mesmo sentido, né? Se a gente for pensar a questão da animalidade, né? Ampliar um pouco da psicanálise. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Está cortando bastante, o meu está Eduardo. cortando também. Não... Repete, por favor, então, a pergunta. Vamos ver, acompanhando, vocês me ouvem? Agora Sim. me ouvem? Agora sim. É que, pensando a coisa de um ponto de vista mais amplo, né? Além da psicanálise, nos tempos mais recentes, né? Inclusive utilizando linguagem de computador e tudo mais, o que vem se identificando, né, é que os animais possuem linguagem complexa, né? Os animais eles não são assim tão simplificados quanto as pessoas imaginavam, né? Com menos recurso, vamos dizer assim, tecnológico, científico. O que eles fizeram foi, por exemplo, alimentar o computador, né, um determinado programa, com a linguagem do golfinho, com a linguagem do humano, e chegaram a níveis de complexidade semelhante. Apenas os usos, né, dessa linguagem, essa emissão de sons para determinadas finalidades, ela muda em função, vamos dizer assim, dos interesses da espécie. Né? Quer dizer, aquela... E outra coisa é esse sentido de organização comunitária, né? A ideia de que nós temos alvos mais elaborados, ou que nós temos mais intencionalidade, ou agimos mais de acordo com a causalidade, né? Então, isso acabou sofrendo bastante, vamos dizer assim, foi muito torpedeado já com esses novos estudos, né? E então, assim, do ponto de vista da complexidade, a organização animal ela é muito complexa, especialmente nos mamíferos superiores, né? Quer dizer, o que o ser humano faz, de certo modo, é um uso específico para os seus interesses, né? E aí utiliza-se essas convenções de linguagem é como se colocasse assim ao lado da natureza uma segunda natureza, né?
E aí vem a questão da Uhum. técnica, da tecnologia. Mas, do ponto de vista da técnica também, né? O animal ele utiliza técnicas conscientes para fazer as coisas, por exemplo, para caçar, para coletar mel, não é só o aparelho orgânico, né? Por exemplo, o tamanduá usa aquela língua comprida. Para que serve a língua do tamanduá? Para tirar as formiguinhas dos troncos das árvores, tal, né? Daí vai o macaco, ele usa um graveto para fazer a mesma coisa, né? Então, quer dizer, você expõe os animais a situações complexas, eles se viram, basicamente, né? Então, parece que o ponto relacionado com a nossa linguagem, né, é como nós fomos desenvolvendo níveis e subníveis, né, de linguagem, apropriação da linguagem, mas conscientemente como linguagem, né? E aí esse é um diferencial que permitiu exatamente a cultura, né? A grande dificuldade está em estabelecer justamente esse ponto de passagem, né? Quando que o ser humano se torna consciente de que faz metáfora, por exemplo. Quando que o ser humano se torna consciente, e o engraçado é que, de um ponto de vista dessa transposição para o mundo mais convencional, né, em primeiro lugar, ocorre uma crença na relação da linguagem com o objeto, né, no sentido que a linguagem encanta o objeto, no sentido que a linguagem interfere diretamente no objeto ou fala da coisa. Né? Assim como se a linguagem tivesse o poder de nos esclarecer a respeito das coisas, né? Então, assim, para chegar nessa consciência de que a metáfora é metáfora, foi um só depois também, né? Apesar de desde o início o que foi feito foi isso, né? Quer dizer, uma espécie de analogia do mundo real, né? Colocado no mundo artificial de linguagem. Não parece ter havido inicialmente uma consciência da linguagem como linguagem, né? Mas sim uma crença de que a linguagem era um instrumento efetivo de transformação da realidade, até porque, de certos pontos de vista, é isso que ocorre mesmo, né? Quando eu transmito um conhecimento, esse conhecimento ele é operacional. Por exemplo, na tradição, se você ensina a pescar, utilizando palavras, essas descrições, elas realmente são operacionais, elas realmente funcionam para você fazer alguma coisa de uma certa forma. Então, vai tendo uma crença de uma relação direta, né, da linguagem com o mundo efetivo, com o mundo material, né? Embora tudo isso seja feito apenas de um ponto de vista analógico, né? Digamos assim, uma linguagem que possibilita um contato de determinada maneira com as coisas, né? E parece que fica um gap, assim, por exemplo, num certo sentido, né? Em relação a todo esse universo simbólico, porque ele acaba se constituindo espontaneamente também, né? Como uma espécie de mundo, de linguagem ao lado do mundo natural. E essa formação, né, desse oceano de linguagem no qual nós estamos comprometidos, né, produz esse derivado, né, que é aquilo que depois vem na psicanálise lacaniana, né, e no Lévi-Strauss também, até mais antecipadamente, a ideia de que tudo que opera no nível do indivíduo, né, vem por intermédio dessa linguagem. O grande problema é encontrar esse ponto de intersecção onde, de alguma forma, né, você encontra, vamos dizer assim, as alavancas, os instrumentos originários que permitiram essa disposição humana para a metáfora, né?
É interessante que você está falando, Eduardo, que você usa essa metáfora, assim, digamos assim, né? Pensando nessa questão do mar, né? A criança não tem como ir, primeiro eu vou molhar meu pé, depois eu vou molhar minha perna. Não, ela é jogada, né? E eu acho que na linguagem, né, dizendo assim, e acho que essa questão dessa questão analógica ou esse uso arbitrário, né, acho que não tem como ser de outra forma, né, no início da vida, né? digamos assim. Porque aí, né, nós voltamos às questões freudianas, né? Porque parece que o uso que o Lévi-Strauss e o Lacan fazem da linguagem, eles já estão se apropriando da coisa num ponto já secundário, né? E não é um uso, né, que ele é muito útil para nós, né, como vamos dizer assim, como seres já seres de linguagem, né, seres que se apropriam e que mergulham nesse universo, mas não explicam o próprio universo, né? Por que nós operamos de um modo diferente? Né? Quais são os pontos de corte mesmo? E parece que é com isso que o Freud estava mais preocupado, né? De encontrar a origem. E ele fala isso, né? Eu estou sempre preocupado em reconhecer a origem das coisas, o aspecto mais essencial, o que é mais fundamental, o que é mais originário, né? O que veio antes, a gramática, né? Ou o uso, né? Quer dizer, aonde que a coisa, né? Porque o animal tem uma gramática, né? Ele só pode não ter uma consciência de que possui a gramática, mas ele possui a gramática. Né? Olha, é difícil entrar, né, nessas questões que vocês dois colocaram aí, primeiro porque são muito amplas e precisaria de muito mais tempo, né? Mas assim, no conjunto, né, desse comentário, eu acho que eu poderia contribuir assim. Bom, primeiro eu não tenho formação, não tive contato com essas comparações entre linguagens humanas e não humanas, ou coisa assim. Tenho poucas experiências nisso. Tive uma vez uma orientanda que me disse que o cachorro dela estava inserido na linguagem. Aí eu fiquei assim, eu falei, você já falou isso com o seu analista? Porque, né? Daqui a pouco, né, se ela vai pedir orientação para o cachorro, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu acho que é um campo, é preciso conhecer muito isso para não ficar fazendo só analogias assim, vamos dizer, baratas, né, entre aspas, quer dizer, fáceis, né? Ele faz de um jeito, faz do outro, então é ou não é. Então, eu não me arrisco nisso, né? Mas, do que vocês disseram, tem uma coisa interessante, que é assim, a noção de gramática, ela pode ser utilizada assim, mais ou menos livremente. Quer dizer, gramática é uma coisa que relaciona uma coisa com a outra, né? Então, o Eduardo tem razão. Todo ser que... Você pode dizer que até as plantas têm gramática, porque elas também lançam odores, lançam pólens, lançam isso, aquilo, e são respondidas de outra forma. Então, vamos dizer assim, o contato, né, entre as coisas de alguma forma, presidido por gramática. Né, vamos dizer, nem que isso seja uma metáfora por hora. Né? Agora, eu não sei exatamente o que nos faz humanos, mas, veja bem, o uso da linguagem que a gente faz, e isso é uma coisa que está lá na minha tese, e quem ajuda, naquela ocasião, quem me ajudou a entender isso foi o conceito de mito de Roland Barthes, é a ideia de que nós, e também a semiologia do Granger, é a ideia de que nós operamos sobre né, uma linguagem que já é semântica. Então, isso talvez não ocorra entre outros viventes. Uhum. Né? Quer dizer, quando um animal faz uso de uma coisa, né, de um objeto, de um sinal, né, de um som, de alguma coisa,
Me parece que ali tem uma gramática no sentido mais literal, no sentido de que remete a coisas mais precisas, mais, né, mais indicativas. E por isso, me parece, estou arriscando dizer isso, estar mais vinculado com necessidades. Né? Necessidades de obter o alimento, necessidade de interferir, de defesa, de sexualidade, isso, aquilo. Agora, bem resumidamente, a maneira como o Barthes mostra, então, que na construção, ali no livro Mitologias, ele está falando mais da publicidade, né? Então, como é que você opera, né, sobre alguma coisa que é um signo, mas você mutila aquele signo. Quer dizer, o homem é um animal que pensa mutilando a linguagem, mutilando no bom sentido, né? A linguagem que... E aí vem a noção de deformação, de repressão. Isso aí você pode dizer que mutila por diferentes mecanismos, né? Mas a ideia é essa, que você se vale de alguma coisa que já tem sentido. Nós nunca operamos mais no grau zero. Nós sempre operamos sobre alguma coisa que já tem sentido, mas não para respeitar o sentido que aquela coisa tem, mas para fazer uso. Uhum. Por isso que, no fundo, todo aquele projeto freudiano de um signo fixo, de um simbolismo estável, universal, filogenético, não sei o quê, no fim cai por terra. Cai por terra. Né? É isso. Quer dizer, foi vamos dizer assim, uma vocação lá do século XX, né? Essa ideia, até para reconstituir, depois eu posso falar um pouco sobre isso, para reconstituir meu interesse por esse tema, era o domínio da linguagem, o controle da linguagem. Né? Uhum. E aí você tem lá o George Orwell fazendo paródia com a coisa. Né? Então, o controle da linguagem é uma coisa que o próprio Freud se empolgou com ele. Uhum. Mas, curiosamente, quando você aplica sobre tudo aquilo que ele diz ser símbolo, com as características que ele atribui ao símbolo e com as influências que o levaram a isso, mas quando você aplica o conceito de mito do Barthes, por exemplo, ali, e entendendo como é que se opera, né? O Eduardo trabalhou muito nessa questão artística, né? De publicidade, cinema, esse tipo de coisa, cartazes, né? Toda essa forma de elaboração, né, artística mostra que, no fundo, a maneira de operar é uma maneira interessada, vamos dizer, né? Então, é motivada, seja consciente ou inconscientemente. Se você estiver falando de um publicitário, ele tem um projeto, ele sabe onde ele vai colher, né, alguma coisa, ou pelo menos ele tem essa intenção. Se você está falando de inconsciente, então você jogou para outro agente que quer ali operar também aquele signo, né, para extrair dele aquilo que te interessa, aquilo que lhe interessa, para operar uma cadeia. Então, essa ideia de cadeia, quer dizer, fazer de um sentido, de um significado, um significante, é uma coisa que toda a semiologia já pensava isso. Eu acho que aí, quando o Lacan faz uso disso, ele faz bem, assim, ele pega o dispositivo de linguagem, porque é isso que o homem faz. Ele pega o que já era um significado, transforma num significante para poder dar outro significado. E assim vai fazendo cadeia com ele. Né? Então, em última instância, eu acho que esse deslizamento, que é a nossa gramática, e isso tudo tem gramática também. Né? A pretensão da semiologia não era simplesmente dizer que isso acontece como la nave va. Não é assim. Ela tem também, é presidido por interesses, né? Seja gramaticais. Né? Quer dizer, tem alguma coisa que organiza esse universo, porque senão você não teria ciência do sonho, não teria interpretação do sonho. Né? Mas o que me parece interessante nisso, e aí talvez, né, Eduardo, tentando distinguir a gente de outros animais, se é que a gente ganha alguma coisa fazendo isso, é que esse deslizamento você não vê, pelo menos parece que a gente não encontra isso na natureza. E por quê? Porque a natureza ainda está vinculada às necessidades, a linguagem quanto necessidade. Enquanto
por exemplo, aonde que o final da minha tese é mostrar que, no fim das contas, nós não fazemos nada por necessidade. O Arbitrariedade. pensamento, em última instância, ele é ficcional. Porque por necessidade, veja, eu chego a uma conclusão óbvia no fim, né? Tem um caminho enorme, eu chego a uma conclusão óbvia. Porque lá nas linguagens mais pautadas na necessidade, elas são eficientes para isso. É isso, para tirar a formiga do buraco, para pôr a formiga em algum buraco, enfim, para atender aquela motivação. No nosso caso, isso acontece porque nós construímos o mundo particular. Nós operamos tudo nós. No nosso caso, a nossa formiga é nossa, uma formiga inventada. Né? E por quê? Porque você tem justamente essa possibilidade de, em vez de estar dialogando, quer dizer, o homem, quando sonha, quando faz arte, quando faz técnica, ele não está resolvendo problemas, embora também esteja, mas ele está criando seu próprio mundo. Então, no fundo, o simbolismo é muito mais uma operação de criação de mitos, como Barthes vai chamar, né? Do que propriamente se relacionando. E aí o desejo prevalece. Né? Aí, a partir daí, você pode dizer, bom, então aí tem mais desejo do que necessidade operando, e a linguagem mais a serviço da realização de desejos do que de necessidades, de prover o bebê. Então, em última instância, encontrar o alimento é um acaso, né? É uma felicidade, mas não era o objetivo, maior, pelo menos. Né? Então, me parece que o Freud, esse capítulo do simbolismo, e o Freud não insiste muito nisso, porque ele percebe que não é muito fértil, né? Não ia levá-lo muito longe, a não ser negativamente. Então, ele não insiste nisso, mas ele acaba, na própria tentativa de teorizar aquilo que seria um grau mais próximo do grau zero da linguagem, ele acaba mostrando que é justamente onde está a fertilidade, o ficcional da linguagem. Né? Então, a relação da memória também com isso, né? Porque a memória também ela é ficcional, né? Porém, ela permite coisas que, digamos assim, ampliam o universo da técnica também, né? Agora, à medida que essas coisas vão se misturando, vão proporcionando uma noção de realidade que já contém uma distorção, né, pela própria crença na linguagem, né, mas, ao mesmo tempo, produz tecnologia. Né? A tecnologia é uma ficção, mas é uma ficção operacional, uma ficção que funciona. Né? E a própria linguagem acaba sendo isso também, né? Uma ficção que funciona, que ela opera, de alguma maneira, permite isso que você falou, que é a construção de um mundo para viver nele. Né? Pode não ser o próprio mundo, mas é um mundo. É um mundo. E eu acho interessante você ter lembrado esse negócio da memória, porque se você tivesse uma referência a uma linguagem, vamos dizer, típica, universal, com todas aquelas características, né, vamos dizer, que desejáveis para o simbolismo, o tratamento da memória seria um tratamento ortopédico. Seria o preenchimento de lacunas, seria a informação de dados, a correção de distorções, né? Seria ortopédico. E justamente onde a gente vê que a psicanálise evoluiu no sentido, né, pelo menos no meu olhar distante, assim, né? Onde ela mais evoluiu é justamente na consideração da linguagem, não como algo da memória, não como algo a ser corrigido, mas algo a ser estimulado. Quer dizer, quanto mais você ficcionar, e talvez, né, quer dizer, esse é o desejável, ficcionar de uma maneira bonita, né? Não sei se você poderia dizer isso para o seu paciente, né? Olha, o teu problema é que você está ficcionando, a tua ficção está feia, está chata, está deselegante. Falta estilo.
É isso, falta arte na sua ficção. O problema não é que você não está ficcionando, você está ficcionando mal, né? Precisa ficcionar melhor. E a análise fazer ele compreender isso, que é justamente, quer dizer, rearticular a memória, não de um jeito de reencontrar o ponto, o lugar, o momento, o trauma. Isso aí também, mas isso ficou lá para trás. Eu acho que o mais importante, o término da análise, é quando o sujeito sai para a rua e sai cantando, sai construindo um mundo bacana, né? Porque é isso que ele tem disponível, que ele saia fazendo um uso equivalente, proporcional à máquina que ele tem na mão. Máquina de sonhar, máquina de ficcionar, que ele emperrou, que ele deixou emperrar, né? Então, daí para frente, ele pode voltar a ser um homem com todo o seu potencial, né? É interessante porque justamente vai justamente nesse sentido. Será que eu posso fazer ela para a gente continuar? Projeto para uma psicologia de 1895, quando daquela construção, né, distinção entre ciência e memória, do que se trata a rede da Carta 52, ele fala da questão da estratificação da memória, né, montando como então seria formada uma memória e por que não daria para garantir, digamos assim, né, que o que aconteceu foi memorizado, né, perfeitamente, digamos assim. E aí tem uma afirmação sua no teu texto que você diz assim: o trabalho do sonho não escolhe símbolos, senão entre os possíveis e existentes para representar determinadas ideias inconscientes. Né? Eu acho interessante porque, sim, tem toda essa questão de construir uma linguagem, como vocês estavam falando, mas é aquela que foi possível mesmo para cada pessoa, para cada indivíduo, né? E a partir disso, digamos, acho que essa construção, ela tem muito esse peso de como foi estratificada essa memória, né? E aí entra a questão, né, como você falou anteriormente, da repressão, né? Esse ponto é interessante assim, para ser explorado. Vamos dizer assim, aonde a semiologia se espalhou, assim, ela trouxe consigo, principalmente ali entre os italianos, tal, a ideia de que a linguagem aprisiona também, né? Que ela não é só... Porque você pode pensar a linguagem como um sistema, vamos dizer, como o Granger chamou de semi-aberto, né? Porque ele tem um léxico, né? Um sistema de base, né? Que são as letras, depois vai com vogais, vai indo, só que ele tem que respeitar uma regra de articulação. Então, isso pode ser entendido como uma abertura para sempre, né? Potencialidade, mas pode ser entendido também, a Lang pode ser entendido também como instrumento de dominação, né? Porque você não pode falar fora disso, né? Os italianos tiveram muitas experiências com isso, Umberto Eco, Pasolini, né? Que foram na época que se interessaram por semiologia, assim, inclusive não só com relação às palavras, mas aos usos das coisas, dos objetos, né? Um objeto que você não sabe como usar, ele dá exemplos assim, por exemplo, quando Mussolini institui nas comunidades o saneamento básico, onde os banheiros passam a ter água corrente com válvula. As pessoas olhavam, quando aquilo foi levado, por exemplo, para as comunidades produtoras de uva, de azeitona, essas coisas, eles usavam o vaso sanitário para lavar a azeitona. Eles acharam ótimo para aquilo. Olha que maravilha, você põe a azeitona, puxa, descarga, em um segundo, limpa, lava toda a azeitona. Nunca imaginaram que aquilo serviria para as necessidades fisiológicas, né? Porque não estava no repertório dos usos, né? Dos objetos. Então, quando essa coisa cai assim, ela é entendida também como ditadura,
Ela é fascista, a linguagem, o Eco diz, a linguagem é fascista, ela me obriga a dizer isso, aquilo. Mas ela também, como Foucault chama, é a ilimitadora da linguagem, da expressão, da fala. Né? Então, tem esses dois jogos que eu acho que quando se remete, por exemplo, a essa questão da escolha, nessa citação que você pensou aí da minha tese, é justamente porque quando você vai... É uma questão do repertório. Quer dizer, você não pode escolher, você não pode partir de signos daquilo que não é signo, porque senão você está fora da linguagem, você não estabelece, perde a função. Né? Agora, o que você faz depois com aquilo que foi adotado, aí é seu, aí é privado. Né? Então, é o que o Barthes vai dizer na mitologia com relação... Bom, a análise mais famosa que ele faz da publicidade é a do sabão em pó Omo, né? Que é a que ficou famosa, todo mundo se menciona e tal. O Omo, a partir da espuma, a publicidade começa a extrair. A espuma é alguma coisa altamente que tem propriedades altamente negativas, tóxicas, poluentes. É um horror a espuma de sabão. Né? Mas a publicidade da época conseguiu transformar aquilo em leveza, em pureza, em brancura, em coisa celestial. Quer dizer, do universo semântico que uma espuma pode te dar, cabe a você capturar aquilo que lhe interessa. Por isso é uma deformação, é uma mistificação, e aí se valer só daquilo, né, que te interessa. E aí mostrar para a dona de casa que ela faz, que quando as bolhas aquelas bolhas que vão se multiplicando, que matam os peixes, matam as algas, não sei o quê, ao mesmo tempo vai te livrando das impurezas do tecido. Ele faz e o Barthes tem aquela coisa da ciência com literatura, escreve de uma maneira deliciosa. Então ele vai mostrando como se fosse a recepção do sujeito que está vendo a propaganda do sabão em pó. Aí isso se aplica para quem está sonhando, para quem está fazendo arte, para quem está falando. Então, esse procedimento de operar em cima de uma linguagem, que ele chama de linguagem-objeto, e fazer metalinguagem, é esse deslizamento. Né? Então, a partir do momento que você tem um repertório, claro, a criança está dentro da linguagem. Ela não, você ensina ela, se dá nome para as coisas, é fascista nesse sentido. O idioma, né? Já começa que é um idioma. Só que, a partir daí, o sistema de operação, né? A maneira como ele opera, começa a ser mítico. Né? Isso que ele diz, é mitologia. Daí para frente, o sujeito é um artista. Ele vai fazer arte, ele vai ficcionar o tempo todo em cima dos sistemas que já são fluidos. Já são signos já de primeira ordem, segunda ordem, depois ele vai chamando de metalinguagem, né? vai multiplicando. Né? Então, é essa capacidade que, a princípio, é restritiva, mas que logo em seguida... Né? Quando o Freud percebe a oposição que tem nisso, você tem tanto o fixado, que é aquele sujeito, vamos dizer, o que repete. E essa teoria da repetição não faz muito sentido, se a gente for se descompromissar um pouco da metapsicologia. O que faz mais sentido é a multiplicação, a repetição ali, como se o sujeito tivesse jogado uma âncora naquele tipo de coisa ali, ainda pertence àquele tipo de raciocínio deítico. Assim, aconteceu lá, então eu preciso arrancar essa âncora. Né? Quer dizer, não tem lugar nenhum, e a teoria da memória não tem lugar nenhum enfiado, âncora nenhuma. E aí, até acho que o Freud explorou pouco, né? As lembranças encobridoras, aí mostra que ao tempo todo você está jogando passado e futuro, transpondo um para o outro, e sempre presidido por um desejo de que tivesse sido assim, que agora seja assado.
Quer dizer, no fundo, sempre é uma construção, tanto do passado como do presente, do futuro. E é isso que a gente precisa entender, que o nosso sistema opera assim. E por isso que, e talvez, aí agora voltando lá atrás, talvez isso que nos mostra a diferença do modo de operar a linguagem, vamos dizer, dos mamíferos, disso, aquilo, o que não quer dizer que outras mentes aí, que a gente chama de inferiores, não possam, num dado momento, operar assim também, passar a operar assim também. Eu não teria nada a dizer sobre isso, né? Mas a diferença é essa, nós ganhamos um ilimitado na conjugação. Então, por que tem, aí você vai entender, bom, por que tem o sujeito que consegue fazer uma propaganda, né, uma publicidade que convence tanta gente assim, né? A quem que ele fala? Quer dizer, você pode pensar, está falando lá o inconsciente, tem coisas de outras ordens, mas não, ele fez o recorte correto. Na publicidade, ele fez o recorte correto. Ele conseguiu deixar de lado tudo aquilo que era negativo, por exemplo, de um produto, e agregar tudo aquilo que é positivo e que inspira o uso e o consumo daquele produto, né? Então, é como se um publicitário fosse um grande operador da linguagem, cara que entendeu como é que ela funciona e é um grande operador das potencialidades dela, né? E se a gente quer repercutir, né, isso na clínica, também, de alguma forma, seria isso, né? Fazer com que o paciente que está vinculado, né, como preso, ou se sente preso a determinadas coisas, entenda o potencial da Interessante, Francisco, que exatamente essa questão da realização de desejos, né, e vamos dizer, esse uso da linguagem, ou como um instrumento, né, que você produz um tipo de reação nas pessoas. Você já sabe, né, que determinados usos, por exemplo, na técnica artística ou na técnica publicitária, já vão produzir certas ilusões, e até mesmo certos padrões de utilização da própria linguagem, né? Então, você tem uma delicada relação aí, que é exatamente, por exemplo, olhando de um ponto de vista clínico, né? Quando a pessoa faz essa utilização da linguagem, que justamente ignora esse aspecto criativo dela, esse aspecto de possibilidade infinita, já que é linguagem, né? Tudo pode ser construído, mesmo que não seja operacional, né? Einstein, quando vai fazer a teoria da relatividade geral, ele se coloca perguntas através da matemática ou diz que determinadas coisas necessariamente deveriam ocorrer mediante as fórmulas, né? Ele trabalha com coisas que não existem, né? Literalmente, ele está colocando como linguagem, mas que se relacionam de algum modo com o mundo efetivo, quer dizer, tem essa conexão com o mundo efetivo. Então, e a elaboração ficcional da linguagem também ela atende a outras necessidades, né? Justamente essa necessidade elaborativa, né? Essa necessidade lúdica, essa necessidade de brincar, essa necessidade que já foi lá antevista pelo Heráclito, né? De trabalhar com as próprias possibilidades, com as próprias potencialidades da linguagem, né? E quando a pessoa não se atenta para isso, a tendência dela é o quê? É agir compulsivamente num universo muito estreito, né? E aí você tem toda essa abertura para o fascismo, né? Para o consumismo e, de certo modo, para uma descaracterização desse outro uso possível, que é esse uso criativo, que deveria estar no cotidiano dessa pessoa, justamente para enriquecer o mundo dela. Não para ser o certo ou errado, né? Mas para tornar esse mundo mais digno da própria linguagem, né? Quer dizer, já que você nasceu nesse universo de linguagem,
a utilize, né? Jogue, brinque, invente, crie coisas, né? Quer dizer, debata, a própria reflexão através de conceitos é um outro exemplo. O conceito ele pode oprimir, né? Mas ao mesmo tempo ele permite um uso lúdico também, que é colocar as coisas em debate. Por quê? Porque elas não estão determinadas, né, pela linguagem. A linguagem permite o quê? Permite uma reflexão por uma determinada perspectiva. Eu acho que isso tem a ver com a reflexão também que a gente vem fazendo sobre a noção de normatividade, porque depende essa analogia que a gente faz com a natureza. Bom, se você pensar que a natureza tem um código bem definido e que esse código produz uma réplica de si mesmo, pensando a genética do DNA no sentido mais gramatical, então, o que você tem como replicação? Os possíveis. E isso é uma baita limitação. Né? O que o Canguilhem está fazendo é dizer, não, vamos ver direito o que é esse código. Qual que é, de fato, a maneira operatória dela? É de restringir, de fazer programas que vão balizando, né? A gente que cresceu no interior usava muito um brinquedo que era uma roda e um pau que você tinha, né? uma vareta que você tinha um gancho que você ia empurrando aquela roda e levando para onde quisesse levar, né? É assim que a natureza faz, se sair daquilo, ela cai. Então, é anomalia, doença, fracassou, deu errado. Não, a natureza é uma roda que não tem essa vareta. Quando o Canguilhem vem falar em normatividade, talvez não haja essa vareta aí, né? que vai mantendo na linha, permite pequenas variações, mas não desvios. Né? Então, talvez, na noção de assim como na noção de normatividade, ele diz, na natureza talvez tenha atualização das coisas. E a atualização é potencialmente ilimitada. Né? Ela não tem projeto a priori, não tem finalidade. Então, talvez no pensamento, também né, na operação linguística nossa, também, por analogia, podemos pensar que não há esse sistema de constrangimentos, de direções, de possibilidades. Muito pelo contrário. Né? A sobredeterminação é a evidência disso. E tem uma outra coisa, né? Que é, por exemplo, o uso da rima, né, de determinadas estruturas linguísticas na poesia, ela serve mais como um elemento encantatório do que propriamente como uma necessidade, como uma exigência da própria linguagem, né? Sim, isso. É mais para te colocar naquele universo do que propriamente para dizer que você tem que ficar nele. Né? E eu não sei se a gente ia chegar nisso, mas uma das conclusões que eu cheguei lá na tese é que o Freud, isso não é assim, não vamos considerar que eu tenha feito, sei lá, assim, eu não atuo no campo dos detratores, né? Nem do Freud, nem de ninguém. Né? Mas vamos pensar assim, quando o Freud insiste nessa linguagem, claro, ele não era o único, mas quando ele insiste, né, nessa possibilidade de uma categoria de signos, né, que seria o simbolismo, e com essas características normativas, rígidas, talvez ele esteja querendo o quê? Né? O que ele está fazendo com isso? E o resultado que eu chego é de que o próprio Freud está fazendo uma mistificação. Porque veja, é como se eu estivesse fazendo gratuitamente uma análise do Freud, né? Falando, olha, vem cá que eu vou dizer para você o que você fez, que você não percebeu. Quando ele diz que tem uma torre, que quer dizer pênis, ou um ouro, que quer dizer fezes, ele vai estabelecendo lá, nas diferentes oportunidades que ele trata do simbolismo, um tipo de correlação. Então, dá a impressão que o que é estável é
uma das partes, assim, né? Que eles têm uma relação bionívoca, né? No caso do Freud, você acaba chegando à conclusão de que a maneira como ele justifica isso, os exemplos que ele recorre, dá a impressão que a única coisa que há de universal mesmo que ele quer mostrar, por isso lhe interessa a questão do universal, é a sexualidade infantil. Não é o que a representa. Não é se é torre, se é ouro, se é fezes, se é falo, se é não sei o quê. Isso tudo ele sabe, que cada um pensa como quer. Quem está no consultório deve saber isso, né? Agora, o que é estável? O que está sempre sendo representado? Um elemento da nossa natureza. Porque por mais que o Freud... Eu não sei se vocês concordam com isso, mas por mais que a teoria psicanalítica seja estrutural e que, por isso, ela se sustente num regime de solidariedade de teses, eu acho que da maneira como eu convivi com ele até hoje, eu acho que toda essa estrutura articulada, ela está em cima de um fuste. Tem um pilar que sustenta essa estrutura. A princípio, uma estrutura não precisa ter um pilar. Ela pode estar projetada em vários. Mas me parece que a psicanálise está articulada e ela se reencontra em um pilar. Uns vão dizer que é a teoria da repressão, né? Mas eu acho que, sem a teoria da sexualidade infantil, você não... Os outros pilares derretem. Eles deixam de se apoiar, de comunicar, suportar um ao outro, né? E sem estrutura metálica, se chama solicitação. Um solicita o outro, né? Eu acho que todos se solicitam porque eles têm um lá embaixo, pilar mais grosso, mais consistente, que é a teoria da sexualidade infantil. E se ela não se sustentar, cai tudo. Então, quer dizer, ele tem um interesse majoritário em criar para essa questão aí, para dar... Talvez por que ele está mitificando? Ele está querendo pegar esses símbolos aí que a gente sabe, todo mundo sabe, que torre remete a sonho com torre, sonho não sei o quê, que é falo, que é pedra. Isso não foi ele que inventou, isso está por aí. Mas tudo isso sendo sustentado remete a algo primordial, que é representado assim, né? Seja contingentemente, seja universalmente. E se for universalmente, melhor ainda, porque prova a importância da sexualidade infantil. Então, me parece que a mitificação que ele faz, nesse sentido do uso, né? Quer dizer, então, ele estaria como um publicitário, estaria recorrendo a esse tipo de coisa, para construir e reforçar a ideia de que há uma sexualidade infantil que é universal, né? E que precisa ser representada. E representada como? Universal também. Porque não precisaria ser representado universal. Para que esse universal na representação? Para quê? Para se valer, para usar desse universal. Assim como o sabão em pó usa do frescor, da superfície, da espuma, ele usa da estabilidade da representação típica para garantir o quê? Não é a representação que é típica. Ninguém sonha a mesma torre, mas é o que é sonhado. São as fases da sexualidade infantil, essas fezes, que depois vão ser representadas por ouro. Representa como quiser depois. O importante é que você não deixe de representar. O importante é que as fezes estejam constante ali, que o falo esteja ali, que a oralidade esteja ali. Quer dizer, tudo isso está sempre sendo representado, porque isso que é universal. Tem uma passagem do teu trabalho, se eu puder ler, é só um parágrafo, mas é que me chamou muita atenção e vai nesse sentido, eu até tinha grifado aqui, e vai nesse sentido do que você diz, né? Você diz assim, na página 129. Isto quer dizer que o mito, repitamos, toma como significante e esvazia-o
o que já era, em outra cadeia semiológica, signo. Assume, assim, o papel de metalinguagem, já que o mito associa o signo esvaziado, agora tomado como significante, com um novo significado ou conceito, obtendo dessa operação o que chamou de significação mítica. Né? A relação entre as duas partes é o que constitui a significação, o terceiro termo. Então, isso levado às últimas consequências, não tem diálogo mesmo. Cada um está operando o seu esvaziamento. Faz um uso. A gente pensa, a gente tem uma média para poder conversar, mas a maneira de fazer as escolhas é sempre privada. Né? E tem uma questão... E aí o analista não tem o que decifrar. Não há exatamente o que decifrar. Né? Mas esse símbolo, né, que faz a intermediação, ele é provocativo, né, na verdade. Ele tem uma função provocativa, e não no sentido de uma representação universal, ou então de um enigma que é decifrado, né? E é interessante que o potencial da teoria da libido, né, ele contradiz um resultado freudiano que é justamente a questão fálica, né? Não contradiz assim no sentido que elimina essa possibilidade, mas mostrando que tem algo que antecede, que é justamente aquilo que a Letícia nomeou no início como interesse, né? Então, à medida que o encontro da sensibilidade com o toque, mesmo com a linguagem que nomeia, né, vai, de certa maneira, sensibilizando, né, como a gente vê lá no Eu e o Isso, né, que vai formando a imagem do próprio organismo, né, as fronteiras do próprio organismo, como ela se situa naquele indivíduo em particular, né, vai formando justamente por esse encontro da libido, né, com a própria superfície do corpo, originariamente. Então, tem algo que antecede essa organização fálica, que é justamente a liberdade. Né? E não é nem uma liberdade de escolha consciente, é uma liberdade da sensibilidade. Né? Que vai configurando, que depois vai se transferir para as próprias artes do intelecto. Né? Quando essa sensibilização, né, esse interesse pela própria inteligência vai se colocando também. Então, vejam como o circuito é bem mais amplo do que a questão edípica propriamente, né? Antecede ela, digamos assim, a própria forma como tudo isso vai se estruturar, mesmo que nós estejamos lidando com os mesmos elementos, né? É um arranjo totalmente particular. Isso. É muito interessante esse acréscimo que você fez aí, a questão da liberdade, porque, assim, seria um pouco temerário a gente dizer que esse dispositivo é um dispositivo livre, porque você tem a contrapartida, que é a questão dos desejos que norteiam, das representações que são, como Freud chama, representações meta, as culturais, quer dizer, há uma quantidade enorme de restrições, né, de constrangimentos que, de certa forma, fazem as escolhas por nós, e assim vai. E eu acho que é isso tudo que sustenta noções como a de repetição, a de fixação e coisas desse tipo, ideologias. Tal. Agora, e talvez até seja por isso mesmo que autores bem-sucedidos na reflexão sobre a liberdade, por exemplo, como Kant, vão ter que postular um lugar não patológico para a determinação da vontade, extrasensível, quer dizer, priva o homem, né, blinda o homem de influências de maneira que ele possa, então, ser autor da sua própria vontade. Né? Agora, nós sabemos o custo teórico disso. É um negócio complicado. É bacana, mas é complicado. Né? Agora, se a gente pensar, então, o que é que poderia remeter o campo da liberdade, não é só
vamos dizer assim, e aí entra uma coisa que você tinha colocado lá atrás, a questão da consciência, né? A análise, quando ela vai tentando reconstituir não só as questões episódicas, mas as formas, e eu acho que por isso que aí que a metapsicologia é importante, mas mostrar as questões operatórias, como que opera, né, isso que a gente chama de psiquismo, né? Não que ela vai te dar liberdade nesse sentido rigoroso de um lugar privilegiado para legislar, mas ela vai te dar, assim como um artista tem, vamos dizer, e que isso talvez distinga um artista de outro, um publicitário de outro, um cineasta de outro, essa habilidade de operar com a linguagem. Com esses elementos que se colocam. Isso. Essas possibilidades que a linguagem te dá, né? Que você vê um bom exemplo ao sonho, quando você está assim, menos constrangido, né? Você, então, faz toda uma figuração. E por que isso não acontece na vida cotidiana? Ou acontece em raros momentos, nesses episódicos, assim como você disse do Einstein. O cara vem e imagina um mundo e diz, e se funcionasse assim? E aí todo mundo acredita, né? E passa a funcionar assim e depois dá certo. Dá certo. Então, talvez aí você dizer, bom, aí ele teve liberdade? No sentido rigoroso, não. Mas no sentido operatório, sim. Né? Ele operou com mais autonomia, assim, com menos constrangimento. Né? Então, me parece que entender essa forma mítica, porque quando ela aparece como descrita ali na publicidade, o Barthes tanto está querendo dizer que tem ali, por parte do publicitário ou do mitólogo, como ele chama, uma malandragem, no sentido de que ele pode estar, então, ludibriando o público, mas tem também a demonstração de uma criatividade que é positiva, que serve como, não só para o publicitário, mas que serve para a nossa vida cotidiana, né? Independente da relação comercial que você vai ter com aquilo. Né? Então, acho que aí e essa talvez tenha sido a grande contribuição do Freud. Por isso esses capítulos, assim, essas coisas, né, esses episódios, são desculpáveis, né? A insistência nessas coisas, tá? Elas passam, deixa para lá. Né? Isso não atrapalhou, pelo contrário, ele acabou, porque o que eu mostro ali que exatamente na tentativa de mostrar a presença disso, eu me lembro do Monzani falando, mas dizer que tem símbolos típicos universais, que eles são e que os conteúdos são universais, isso já é exagero. Aí o Freud exagerou, quer dizer, pode ter esquemas, isso aqui, mas conteúdos, né? Sonha-se a mesma coisa. E aí vai buscar exemplos, né? Está na história infantil, está na lei. Tudo isso é forçação de barra. E quando isso se revela para o leitor, aí o leitor entende melhor o funcionamento do psiquismo. Tá vendo? Não é isso, né? Não é assim que funciona. Né? Você não precisa derrubar o Freud. Claro. A própria crítica do Lévi-Strauss ao Freud não é derrubar o Freud, é simplesmente recolocar o problema em outras condições, né? Mais amplas. Isso aqui é um caso dentro de um universo bem mais amplo. Né? Então, acho que aí tem acho que a psicanálise, sem essa militância, sem esse interesse, assim, eu acho que ela acabou vindo numa linha de sucessão assim, de grandes esclarecimentos, né, que a humanidade teve com relação ao funcionamento psíquico do próprio homem, né, distinguindo aí de outros animais. Enfim. O interessante é que a liberdade ela está no próprio ser, né? E não no operar, porque esse operar ele começa muito restringido, justamente pelo fato do bebê tá muito limitado ali nos seus usos, né? Quer dizer, ele é muito dependente. No entanto, né, o que ele faz com essas coisas que, de certo modo, vão moldá-lo, né, está totalmente em aberto, né, justamente devido, se a gente for pensar, libido também, né, o Loparic insistiu muito nisso, né, libido é um conceito assim,
né? Operatória também, né? Que serve para, de certo modo, para encantar uma coisa sobre a qual nós não temos muito a dizer, né? A não ser que a gente pegue justamente uma palavra e utilize para explicar um funcionamento, né? Como que a coisa pode estar operando, né? Na verdade, agora, tem um... Termino, Eduardo. Agora, se a gente utilizar esse conceito de libido justamente como essa fonte sexualizada do interesse humano, né? Que aonde desperta o interesse, que já existe isso no animal, né? Mas exatamente com esse universo simbólico mais amplo com o qual o ser humano se encontra, ele consegue operar de modo mais rico, né? Justamente porque há essa linguagem, aí você encontra um meio, né? Não é preciso acreditar nesse feitiço das palavras, né? Mas entender justamente como um conceito que nos ajuda a estabelecer um modelo de funcionamento para as coisas que em si mesmas são muito fluídas, muito difíceis de aprender. E você sabe que, assim, porque a dimensão teórica do Freud ela é muito pesada, ela tem 51 anos de teorização, um negócio assim hardcore, né? Claro. Mas você tem exemplos mais leves, assim, por exemplo, que é o do próprio Barthes. Eu tenho um artigo publicado na Aurora, na nossa Aurora, mas bem de 20 anos atrás, acho que foi o primeiro artigo que eu publiquei aí, e curiosamente até hoje, eu já vi estatísticas, assim, é o mais lido. Eu não sou alguém lido, mas esse artigo tem muita leitura, assim, apesar de ser antigo, onde eu fiz ali, né, foi o que eu fiz no mestrado, um recorte, vários recortes, vão dizer, da carreira do Barthes. O Barthes começa como cientista. A semiologia ela foi apresentada como ciência dos signos. E inspirada, ela foi proposta, né, pelo Saussure, e inspirada no sucesso da linguística. Então, dizia tanto que ela era chamada, a linguística era chamada do padrão geral das ciências humanas. Por um bom período, no século XX, ela foi pensada assim. Então, tudo que se buscava nas diferentes dimensões humanas era a sua língua, a sua gramática, a sua fala, tudo por analogia com a linguística, que tinha tido resultados muito consideráveis depois que a virada do século, né, com os estruturalismos e tal, e tenta-se fazer isso com ciências humanas em geral, né, tratá-la da maneira... Então, por exemplo, você vai ver como que ela... Porque foi muito moda, né? Foi até os anos 60, assim, a semiologia era um negócio que depois acabou, assim, murchou, né, esse negócio. Mas o caminho que o Barthes vai passando é justamente de percebendo isso. Vamos dizer, é quase essa herança nietzschiana, assim, de martelando a coisa, o projeto. E esse artigo chama-se o Roland Barthes, um semiólogo nômade. No fim, nas últimas obras dele, tem uma, inclusive, que foi publicada como leçon, que é uma aula que ele deu, e outras assim, ele já começa a mostrar que o trabalho... E aí veja como dá para pensar o trabalho do analista. O trabalho de quem analisa é um trabalho de criação também. Não é um trabalho de decifração. Não é entender a língua do inconsciente. É falar junto com o inconsciente. Ele diz assim, o que é analisar um filme? É fazer outro filme. O que é analisar um quadro? É escrever um texto, criar um texto sobre o quadro. O quanto que o quadro está em pauta ali? Não, só como tema. Aquela coisa de revelar as fases do autor, o que ele quis dizer com isso, estabelecer relações gramaticais, ele diz isso não faz sentido. Porque o que cada um tem que fazer é isso, é operar sobre linguagem, está sempre operando sobre linguagens. Então não tem lugar... Francisco, eu acho que nesse momento que você está falando, é o momento de que a análise fica de imaginário para imaginário, né? Fica só construindo mais imaginário. Isso. Né? Vai potencializando.
Sim. Né? Aí não tem fim, é infinito daí, de ir decifrando. E eu acho que o Lacan, daí, ele corta dizendo que, né, que é isso, é criar um novo caminho, é ressignificar, né? Porque a posição do semiólogo, a posição do analista, do cientista, é aquela de se colocar fora para entender como é que funciona e depois dizer de lá, de onde ele está olhando. Ele diz, aqui está a língua da coisa. Então, até esse momento, o Lacan deve ter visto muito isso, se fazia semiologia do cardápio, semiologia da carta de vinho, semiologia dos sinais de trânsito, todas as manifestações humanas, o sujeito pegava como objeto de estudo para fazer uma análise científica daquilo. Com o tempo, ele começa a perceber, mas o que nós estamos fazendo aqui? Se esse sujeito está operando linguagem sobre linguagem, o nosso trabalho é de continuar essa operação. Também tomá-la como um sistema significante e passar a operar em cima dela. Então, esse isolamento, né, do cientista que vai lá, diagnostica, diz como é que funciona, esclarece as regras, não sei o quê, vai perdendo o interesse no que diz respeito às ciências humanas, que passa a respeitar mais essa ideia de que é sempre metalinguagem. Falar sobre alguma coisa é sempre dar continuidade ao processo de significação. Então, aquela busca do sentido se enfraquece e o sujeito passa... E o Barthes foi pródigo nisso. Se ele não tivesse morrido, ele teria virado, sei lá, assim, da posição de semiólogo para a posição de artista, vamos dizer assim, para simplificar a coisa, né? Ele morre prematuramente, mas o suficiente para completar esse quadro, quando ele diz, olha, agora, quando a gente vai fazer análise de alguma coisa, a gente não está fora da coisa. Pelo contrário, a gente está dentro do próprio processo de significação. Então, sentido é trocado por significação, vira um conceito mais amplo. Assim. E, claro, Lacan tinha que... Isso aí era um ambiente francês. Isso aí era nos anos 50, 60, era assim que os franceses da moda pensavam, né? Então, ele tinha que estar sintonizado com essa ideia. Até essa coisa estruturada, um conceito estruturado como linguagem, é um monte de lugares muito por influência da semiologia. Né? Agora é bem interessante, né? Diga... Eu sei que eu tenho 5 minutinhos, né? E eu ia dar a palavra, né? Se algum colega quisesse fazer alguma questão para o professor. Para mim, está no tempo ainda, não tenho pressa. Vocês é que decidem. É que você tem um problema de edição, não sei como é que é. Meu problema é que eu tenho a clínica depois das 11. a dita cuja. Perfeito. Alguém, então, se alguém tiver alguma questão... acho que tem um comentário que valeria a pena fazer com relação a que foi essa pesquisa doutoral, é que ela começou quando, na minha primeira graduação, eu fazia arquitetura, e estudando os arquitetos contemporâneos da época, a gente estudou um muito famoso, um americano, se chama Mies van der Rohe. Esse sujeito fez lá a Casa de Vidro, super polêmico, mas eu me lembro que, quando estudávamos aquilo ali, ele tinha um texto dele, uma coisa assim, que o professor apresentou e disse que esse cara teria dito que ele poderia fazer um casal se separar ou viver bem às custas do projeto que ele estabelecesse, porque era o começo de uma arquitetura que estabelecia relações, reconstruía as relações dentro da casa. Tanto que essa casa de vidro era justamente uma provocação para isso, para ver se você conseguia se relacionar com o fora e o dentro, anular o fora e o dentro. Aquilo nunca saiu da minha cabeça e me causou um constrangimento maior ainda
quando eu fazia mestrado, eu estudava semiologia, um colega que era psicanalista me convidou para ir lá para a associação deles e participar de algumas reuniões. E lá começamos a ler aquelas 10 lições que o Freud deu nos Estados Unidos. E lá, acho que na terceira, o Freud começa a falar dos símbolos típicos. Né? Foi lá que eu encontrei pela primeira vez. Aí eu falei, olha, tem alguma coisa aí. Ou o Freud e o Mies van der Rohe são dois pilantras que estão inventando coisas para seduzir o seu cliente, alegando esse domínio da linguagem, né? Ou eles têm algum segredo que eu preciso conhecer. Né? E aí que eu continuei lendo Freud, aí reencontrei essa questão do simbolismo, a interpretação dos sonhos, suplemento metapsicológico, tem outras oportunidades que ele fala disso. E aí até esclarecer o que é isso, né? Que essa aspiração de encontrar um grau da linguagem que desse toda essa segurança para essa postura de cientista, né? Ou do arquiteto que controla depois, imagina, quem vai morar na casa mexe uma cortina, pinta o vidro, faz o que quer, né? Mas é interessante essa iniciativa e que passa pela psicologia, né? O comportamentalismo, nessa época, está operando isso. Toda essa tentativa de controle, né? Então, tudo isso aí era em nome de um sucesso, né? da sua atividade, no sentido de oferecer para o seu cliente, seja lá na área que for, esse domínio da linguagem. Né? E que você vai ver que, no fim, não é bem assim. Felizmente, não é bem assim. Né? O domínio político, né? De uma situação também, né? Por quê? Porque, no final das contas, né? O fato do Freud ter criado essa mistificação de linguagem, né, em torno da própria psicanálise, de certa maneira permitiu que a própria psicanálise se enraizasse na cultura. Sim, né? Foi um truque, vamos dizer assim, né, uma ênfase retórica, né? Embora os destinos tenham sido diferentes, mas serviu para isso. E que, de qualquer modo, né, se nós não nos deixarmos seduzir, mas percebermos o interesse ao fundo disso como um interesse legítimo e que precisa ser, inclusive, continuamente desenvolvido, né, a gente vê que esses elementos estão no Freud também. Sim. É como se ele dissesse assim, olha, inicialmente nós precisamos dessa mistificação até que vocês estejam preparados para se libertar dela. Sim. Né? Sim. Até porque ela funciona, né? Ela funciona. Você vê o que foi a construção da cidade de Linz, a arquitetura da destruição, tudo aquilo sustentou uma guerra mundial. Sustentou uma ideologia que até hoje está aí, só que explode. Ela não sobrevive. Né? Ela tem vida, tem limites, mas tem eficácia também. Eficácia simbólica, né? E aí que a gente entra exatamente na veia do Lévi-Strauss e do Lacan. Sim. A ideia da eficácia simbólica. É bacana se a gente pensar desse ponto de vista. Acho que foi muito, muito frutífero esse nosso encontro aqui. Bom para começar a semana ou o semestre. Eu também gostei. Eu agradeço muito. Precisamos retomar esses textos, né? Porque às vezes vão ficando, né? Mas tem tanta coisa nas teses dos nossos professores próximos, assim, dos nossos colegas, tanto ainda a ser resgatado disso. Acho que é um movimento importante. Eu acho que você tem razão, porque hoje a gente tem um sistema de trabalho assim tão rápido e as coisas se superam tão rapidamente, vão ficando para trás e não vai só produzindo e não tem esse retorno. Sem esgotar, né? Eu acho que a pandemia ela nos ajudou nesse sentido, né? Porque como nós percebemos que nós podemos ter um uso presencial das coisas e um uso virtual das coisas com mais clareza, né, do que a gente pode obter de bom com cada um deles,
e, de certo modo, criar ambientes mesclados também, né? Daqui para frente, eu acho que a gente pode fazer coisas muito boas nesse sentido, né? Porque uma coisa é fazer isso entre nós, né? Num ambiente restrito. Outra coisa é a gente ampliar isso para porque, todo o nosso mundo. assim, por exemplo, no seu caso, a sua tese ficou presente porque você publicou logo imediatamente, foi um sucesso em vários aspectos, mas a maioria de nós, assim, que já tem 20 e tantos anos de carreira, aquilo ficou lá atrás, e muitas vezes não foi. O da Fátima, felizmente, tem sido retomado, ela publicou também, mas a maioria não, né? A maioria fica... Você vê a grata satisfação que a gente está tendo agora de resgatar o Giacoia, especialista em Augusto Conte. Né? Que as pessoas nem sabem disso, né? Porque faz tempo. Isso já era uma arqueologia, né, da obra dele. Então, acho que é um campo, sim, que vale a pena ir lá mexer, porque vem coisas interessantes, né? Que ficaram esquecidas lá. Sim. É isso, então, gente. Ficamos gente, por aqui. Agradeço a você também, Francisco. Muito obrigado. Imagina. Obrigado, Letícia. Obrigada, Cláudia. Desculpa o imprevisto do início. Imagina. Sem problema nenhum. E tchau, daí tchau. Você fica convidado, né? Se quiser participar com a gente na semana que vem, eu reenvio o link para você. Tá, né? ótimo. Pra ter ele, tá. Mais perto. Tá, ok. Obrigado. Então. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Cláudia.